Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Nossa meta aí é bater 90 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, tá? Vamos pra cima que hoje é sexta-feira, dia 28 de julho, tá? Reta final aí do mês. Amanhã a gente enfrenta a equipe do Vasco em casa, mas sem a presença da torcida na Neoquímica Arena, tá? Temos algumas atualizações aí também de mercado da bola. Então vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Rapaziada, peço que vocês me sigam aí nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Ontem comecei a ver os comentários e anotar o nome do pessoal. Simplesmente bateu quase 900 comentários no vídeo de ontem, tá? Então vai dar um pouquinho de trabalho pro João para anotar aí todo mundo, tá? Tô separando aqui numa tabela. Vou fazer o sorteio das 3 pessoas e aí vou atualizando vocês, tá? Vou tentar entre hoje à tarde, amanhã, domingo. Vamos ver aí o dia que eu consigo finalizar aí essa anotação dos nomes, mas promessa é dívida. Vou fazer o sorteio, quem ganhar vai receber as faixas. Certo, família? Vamos pra cima, tá? O Corinthians aí segue a preparação, né, pra partida de amanhã contra a equipe do Vasco da Gama. O Lucas Veríssimo já fez o primeiro treino, tá, com os demais companheiros, certo? Na própria quinta-feira, né? Ele já treinou aí com a equipe. Vai ser apresentado hoje, certo? Vai conceder a entrevista coletiva daqui a pouco, 1h30 da tarde, certo? Então responder as perguntas e tudo mais, aquele padrão. John, já está no bid, tá liberado e tal. A esperança da diretoria é que ele seja registrado até o fim do dia, tá? Se ele for registrado, estará liberado para ir para o jogo contra o Vasco amanhã. Se não for, está cortado, tá? A diretoria está extremamente otimista, tá? Porque a documentação correu tudo bem, o Corinthians já enviou e só segue aguardando aí o registro dele no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Certo, rapaziada? Para a partida de amanhã já temos alguns desfalques, tá? O próprio Gabriel Moscardo segue fora, tá? Por conta da cirurgia de apendicite que ele fez aí na semana passada, tá? O Murilo tomou o terceiro amarelo, tá fora também, tá suspenso da partida de amanhã, tá? O Rojas segue como dúvida e pelo que eu tô acompanhando aí, não deve jogar contra o Vasco, tá? Não faz tanto sentido assim forçar o Rojas contra a equipe do Vasco, né, nesse jogo de amanhã. E a provável equipe do Corinthians é a seguinte: Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon, Adson, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. Tá? Então o Corinthians iria com força máxima aí para enfrentar a equipe do Vasco amanhã pelo Brasileirão, tá? Lembrando que na terça-feira, 9h30 da noite, temos Corinthians e News Old Boys, tá? O jogo aí da Sul-Americana. O John já comprou o ingresso dele, tô confirmado aí no jogo de terça-feira, tá? Provavelmente com um time misto, né? Algumas opções novas aí. Provavelmente o Lucas Veríssimo deve jogar na terça-feira, né? Mas é isso, tá? É isso que a gente tem aí pro jogo de amanhã, um jogo importante. Se o Corinthians vence o Vasco, dá aquele respiro tranquilo, porque a gente tem um jogo a menos ainda, dá aquela distanciada da zona do rebaixamento e pode focar nas competições mata-mata. Eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e aí a nossa diretoria, tá? Segue em busca aí de reforços. Dizem que seguem em busca de reforços, né? Qual que era a prioridade do Esporte Clube Corinthians Paulista para essa janela de transferências? Primeira delas era um zagueiro, tá? O Corinthians vinha buscando um zagueiro, buscando, trouxe o Lucas Veríssimo, até porque o Balbuena já havia saído, né, no início da janela e tudo mais. Temos a chegada do Lucas Veríssimo. A diretoria buscava também um meia armador, tá? Um meia ofensivo. Trouxe o Matias Rojas, já no início da janela, tá? Conseguiu aí a contratação. Qual é a principal ausência, tá? Qual que é a principal necessidade que a diretoria sente nessa janela ainda? Um lateral esquerdo, tá? Buscou aí alguns nomes, o próprio Paulinho, né, que eu comentei aí ontem, o Alan Rodrigues e tudo mais, mas os valores assustam a diretoria do Corinthians.
quer contratar, mas o valor assusta. E aí, pelo andar da carruagem, ao que tudo indica, o Corinthians deve fechar a janela de transferências sem contratar mais ninguém. Se chegar, vai ser uma oportunidade assim que aparece, já contrata e rápido, assim, ó, coisa rápida, tá? Não teremos mais novelas para o Corinthians trazer algum jogador, tá? Outro ponto importante, o Corinthians buscava um volante também, negociou com o Cuéllar, buscou o Matheus Henrique, o Federico Redondo e tudo mais, só que tivemos a ascensão do Gabriel Moscardo, volante aí de 17 anos, teve um problema de cirurgia agora, né, da apendicite e tudo mais, mas assim, é um cara que chegou e assumiu a titularidade do time, tá? Então assim, a diretoria vendo isso falou, ó, então o volante não é prioridade, vamos para outras posições. Se você tinha prioridade de um volante, não precisa mais, e tá buscando um lateral esquerdo, eu vou além, traz um lateral direito também. Se for contratar. Se o Duílio estiver pensando agora, pô, eu preciso contratar alguém, eu traria 2 laterais, um para a direita e outro para a esquerda. E ponto importante, jogador que chega para jogar, para ser titular, tá? Para ser titular. Então é isso, rapaziada. Eu quero saber a avaliação de vocês sobre essa janela de transferências do Corinthians. Trouxe 2 atletas, tá? O Rojas e o Lucas Veríssimo. E aí, eu particularmente iria atrás de outros jogadores, como eu já disse, as 2 laterais são posições aí que me preocupam bastante, tá, para a sequência da temporada, mas, ao que tudo indica, a nossa diretoria não deve reforçar a nossa equipe. Ah, rapaziada, informação importante, tá? Enquanto eu tava gravando aqui, o pessoal mandou que o Lucas Veríssimo já saiu no bid. Tá? Vou até pedir para o editor colocar aí na tela para vocês. Tá tudo ok. Lucas Veríssimo confirmado, tá? Deve para a partida de amanhã. Não sei se como titular, provavelmente não, tá? Mas estará liberado para jogar contra o Vasco, contra o News Old Boys, qualquer competição que seja. Certo, rapaziada? Então, atualização extremamente importante para a equipe do Corinthians. Bom, ontem tivemos uma resenha, tá, sobre o Carlos Vinícius, centroavante da equipe do Fulham da Inglaterra, tá? Ele é brasileiro, certo? Jogou em clubes aqui do Brasil, clubes de menor expressão, tá? A Caldense e o Grêmio Anápolis, tá? Depois foi pro futebol de Portugal. Aí ele foi comprado pela Napoli, né? Da Itália. Foi emprestado aí pro Rio Ave, pro Mônaco. O Benfica contratou o centroavante. Ele teve números importantes aí no Benfica. Depois ele foi emprestado pro Tottenham, pro PSV. E o Fulham contratou o centroavante brasileiro de 28 anos, Carlos Vinícius, tá? E aí, ele estava num passeio com os demais atletas, creio eu que na Inglaterra, passeando e tal, não sei o que, do nada ele gritou, vai Corinthians. Ele mesmo se gravando, né, o passeio e tal, vai Corinthians. Se alguém conseguir explicar, comente aqui, por favor, tá? Um ponto importante, chega até a ser engraçado, é que um dos companheiros aí do senhor Carlos Vinícius no Fulham é o William. Tá? O William, cria da base do Corinthians, que retornou ao nosso clube, e aí parece que ele não podia ser brasileiro, que ele não se adaptou ao Brasil, tá? Não se adaptou ao futebol brasileiro, teve muitos problemas e tal, e tinha que retornar de qualquer jeito para a Inglaterra, tá? O William voltou, está jogando no Fulham, renovou o contrato dele lá, tá? E aí tem como companheiro o Carlos Vinícius, que meteu um vai Corinthians simplesmente do nada, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Quem aí gostaria de ver o Carlos Vinícius atuando com a camisa do Corinthians? Bom, rapaziada, agora vamos falar de mercado da bola, algumas atualizações rápidas aí pra gente, tá? O Corinthians fechou com o meio-campista Jonathan Garcia, de 19 anos, para a nossa equipe sub-20, tá? Ele estava aí no time do Palmeiras e teve o contrato rescindido, certo? Assim que saiu no bid a rescisão, o Corinthians já anunciou o atleta, tá? O contrato dele aí é para a categoria sub-20, então ele vai ser comandado aí pelo Danilo, certo? Pelo nosso técnico aí, Danilo. Ele comentou uma nova história, somente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar no gigante Corinthians. Sou grato por todo o apoio até aqui da minha família, meus empresários
e vai Corinthians, tá? E aí os atletas da nossa base já comentaram a publicação, tá? O próprio Rian, o Arthur Souza, jogadores aí que vez ou outra aparecem aí relacionados, né, no time principal do Corinthians, tá? Então seja bem-vindo, Jonathan Garcia, que tem um futuro brilhante aí com a camisa do Corinthians, que ajude a nossa equipe e quem sabe aí possa até subir para a equipe principal. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, mais algumas de mercado da bola. Ontem, tá? Um clube do Catar, o Al Sadd, tá? Al Sadd, fez uma proposta para o Corinthians de 33 milhões de reais para contratar o Guilherme Biro. E aí o que me surpreendeu muito foi que o Corinthians nem pensou, recusou a proposta. Chegou a proposta, o Corinthians olhou e falou, não, isso aqui, tchau. Dá nem para conversar. Vamos aos fatos. O Al Sadd contratou o Giovani do Palmeiras, que é um meio atacante também, praticamente a mesma posição do Guilherme Biro. Pagou 47 milhões de reais por 50% dos direitos do Giovani, tá? Assim que o Giovani chegou, ele teve uma lesão séria, a mesma lesão do Paulinho, que rompeu aí o ligamento cruzado do joelho, e aí tá fora da temporada, certo? Giovani tinha aí um mês de Al Sadd. Beleza. O Al Sadd, vendo isso, falou, ó, precisamos ir no mercado trazer um substituto, certo? Vieram no Guilherme Biro, e aí queriam, pelos mesmos 50%, pagar 33 milhões de reais. No do Palmeiras pagaram 47 por 50%. No do Corinthians, queria pagar 33. O Corinthians falou, não vamos negociar nesse valor, tá? Possa ser que o Al Sadd faça uma nova proposta, como essa pode ter sido a oferta máxima deles, tá? Então agora tá na mão do time do Catar, certo? Se eles quiserem realmente contratar o Guilherme Biro, podem subir a proposta e tudo mais. Lembrando que o Corinthians tem 90% dos direitos do atleta, tá? Então, se vendesse aí 50%, ainda manteria uma parcela de 40%. Isso é importante, tá? Pegaria um dinheiro bom e a gente ainda manteria uma porcentagem do atleta. Guilherme Biro tem 19 anos, tá? Teve algumas oportunidades aí no time principal do Corinthians e, por enquanto, segue na nossa equipe. Tá? A informação aí inicial foi do Jorge Nicola, tá? E o Guilherme Biro segue no Corinthians. A nossa diretoria recusou a oferta do Al Sadd do Catar. Pô, vê lá se o Duílio tá tudo bem, o que aconteceu, porque tá estranho. Tá estranho, viu? Tá estranho. Trouxe o Lucas Veríssimo, recusou a proposta aí do time do Catar. Porque normalmente quando é assim, a proposta de 33 milhões, pô, isso aí vocês pagarem 25. Menos? Não, paga menos. A gente agradece vocês ainda. Que foi o que aconteceu com o Zenit, né? Pra gente vender o Pedro. Então assim, nessa situação, o Guilherme Biro segue no Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, outro jogador que segue na equipe do Corinthians, tá? Mesmo tendo recebido aí uma proposta, foi o zagueiro Murilo, tá? A Fiorentina fez uma proposta de 10 milhões de euros pelo zagueiro do Corinthians e a nossa diretoria recusou, tá? Ponto importante, pelo que eu entendi, a proposta de 10 milhões de euros era por 100% dos direitos do Murilo. E o Corinthians só tem 80, tá? Então a gente já receberia 8 milhões de euros. Isso é importante. Mesmo se fosse 10 milhões de euros pelos 80%, eu acho que é uma proposta baixa. Inicialmente o Corinthians queria aí outros valores, chegou a falar em 18, 20 milhões de euros. Atualmente, tá, a informação do Samir Carvalho, a diretoria quer 15 milhões de euros pelos 80% dos direitos econômicos do atleta, tá? Proposta da Fiorentina não chegou nisso, né? Tá em 10 milhões de euros. Se a Fiorentina pagar mais 5 milhões de euros, Corinthians aceitaria negociar o zagueiro Murilo. Mais uma vez eu coloco, o prazo tá acabando, tá? O prazo tá acabando. E outra vez eu pergunto, tá tudo bem com a diretoria? Recusando proposta, pedindo mais dinheiro, tá tudo bem mesmo? Tem certeza que tá tudo bem com o Corinthians?
É a dúvida que eu tenho, tá? Essa diretoria você sabe, né, rapaziada? Não dá pra dar muita confiança, porque já eles armam alguma, tá? Mas nessas duas situações, concordei aí com a atitude da diretoria. Quanto ao Guilherme Biro, sobe o valor. Acabaram de pagar 47 no jogador do Palmeiras, o do Corinthians é 33? Não. Vem a proposta pelo Murilo, um cara que tá sendo titular, deu uma assistência em semifinal de Copa do Brasil, tá um zagueiro firme, tá jogando muito bem, canhoto, tem uma leitura de jogo excepcional, titular absoluto do Corinthians. O preço, ele tá valorizado. Ah, mas vamos tentar fazer uma proposta abaixo. O Corinthians já fixou o preço. Esse valor. Se pagar isso, tem negociação. Se não pagar, não tem conversa. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!